Eu coloquei aqui para vocês, né, o que seria um exemplo, né, na verdade, de um possível aluno que eu fiz uma avaliação física dele e eu trouxe aqui algumas possibilidades. Tudo começa, então, com uma boa anamnese. O que é anamnese, gente? A anamnese é uma entrevista que você vai fazer com o aluno. Então, dentro dessa entrevista, você vai tirar o máximo de informações que podem interferir, né, nos resultados desse indivíduo a partir do seu programa de treinos. Então, para mim aqui, ele, sedentário. Então, objetivo, perda de peso, disponibilidade 4 vezes por semana, coloquei aqui, sedentário, com disponibilidade de treinar de 1 hora a 1h20. Sono, ele disse para mim que 6 horas por noite é o suficiente. Outro ponto importante, ele faz 3 refeições por dia, não toma café da manhã, acorda aí por volta de 7 horas da manhã. A primeira refeição dele vai ser ao meio-dia. E ele não sente fome. Se ele está em jejum há tanto tempo, de onde o organismo dele está tirando energia para continuar trabalhando, para continuar funcionando? Das reservas. E isso vai interferir no desempenho dele durante os treinos. Não fuma, já ajuda, né? Já não é fumante, menos um fator de risco. Bebida alcoólica ocasionalmente, tá? Até aí tudo bem. Com relação aos dados antropométricos, ele tem 1,69 m, 91 quilos. Quando eu faço o cálculo do índice de massa corporal, ele se enquadra em obesidade grau 1. Só que a gente sabe que índice de massa corporal é um dado, né, subjetivo. Então, ele sozinho fica difícil eu inferir alguma coisa. Então, o ideal é, na análise de composição corporal, você fazer ou juntamente dobras cutâneas ou uma bioimpedância, né, utilizar de outras técnicas de avaliação de composição corporal que você tenha acesso. No percentual de gordura dele, quando a gente fala em percentual, gente, é o seguinte, eu fiz a avaliação dele utilizando um software de avaliação física. Ah, mas não é possível, Bárbara, eu fazer uma avaliação utilizando, né, menos dobras, porque a gente tem protocolos de composição corporal, de análise de composição corporal, para calcular percentual de gordura, massa gorda, massa magra, peso ósseo e peso residual. Por quê, gente? Quando eu falo em composição corporal, não é apenas gordura e músculo. Eu tenho peso ósseo e eu tenho peso residual. E quando eu utilizo de um software, ele já vem com todos esses cálculos já, né, pré-determinados, em que você só joga os dados e ele já calcula. Mas é possível você pegar e montar a sua própria planilha? Claro que sim. O dele deu 30,6. Coincide, então, com o índice de massa corporal que eu encontrei dele. Mas percentual, ele vai dar uma porcentagem geral. E quando a gente faz a análise de composição corporal ali, utilizando de dobras cutâneas, né, ou pregas cutâneas, eu vou pegar em regiões distintas. Com ele aqui, eu usei o de 9 dobras, tá? Mas é muito comum também se utilizar o de 7 dobras. Quanto mais dobras você coletar esses dados, mais próximo do real vai ser. E aí, de peso gordo e peso muscular. Peso gordo, 28,5 kg. E peso muscular, 31,4 kg. Tem mais músculo do que peso gordo? Do que massa gorda? Sim. Mas concorda comigo que está muito próximo? 28,5 para 31,400?
Então, realmente, eu preciso pensar num programa de treinos para que ele tenha perda de gordura e ganho de massa magra. Circunferência. Então, dentro da minha análise antropométrica, eu fiz circunferência. Duas medidas me chamaram a atenção: coxa e perna, porque ele tem uma simetria. O que é normal, gente, até 1,5 centímetro aí. E no dele, do Lucas aqui, o meu aluno, teve a diferença da coxa direita com 66,3 para 69,1. Então, ó, 63 para 69 deu mais de 2. Então, aí eu já tenho que pensar tipo de exercício que eu vou fazer para tentar equilibrar. E a perna, mesma coisa. Outra informação importante. Dentro da análise postural dele, eu avaliei que o triângulo de Tales dele, esquerdo, é maior, né? Que a gente faz a avaliação postural. Aqui a câmera não sei se vai pegar direito, né? Mas o triângulo de Tales, ele tá nessa distância aqui entre o tronco e o membro que a gente faz essa avaliação. O que o triângulo de Tales vai interferir aí? Provavelmente ele tem uma simetria de ombro, então está gerando uma compensação. Ele pode ter os ombros deprimidos. Então isso me mostra qual musculatura eu preciso trabalhar ali com maior ênfase. Assimetria de quadril. Olha que interessante, eu observei que ele tem uma diferença de membro inferior do lado direito com o esquerdo. E aí, quando eu faço a avaliação ali postural, eu consigo observar que ele tem uma diferença no quadril. E uma outra informação que eu esqueci de anotar aqui, mas ele tem dor no joelho esquerdo. Dor. Porque dentro da minha avaliação, eu pergunto, sente algum tipo de dor? Aí, quais são as dores mais comuns, gente? Na lombar, trapézio, né? Aí todo mundo fala assim, eu fico muito tenso, né? E joelho, são os campeões. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades, eu vou pegar uma e vou destrinchar um treino. Eu montei um treino para esse aluno, para ele iniciar, tá? Então veja bem, quais as possibilidades que eu tenho? Qual que é o objetivo dele? Emagrecimento, perda de peso. Eu analisei tudo isso. Eu posso fazer com ele. Se ele vai fazer 4 vezes na semana, eu posso fazer com ele um treino único, trabalhando aí grandes grupos musculares por menos sessões de treino. Dentro da musculação, eu posso trabalhar A e B, treino A e treino B. Só que eu falo para você o seguinte, não existe receita. Sabe por quê? Porque cada indivíduo é único. Então, por exemplo, eu vou dividir em A e B, tá? E aí aqui eu vou fazer, no A eu vou fazer musculação e aqui eu vou fazer aeróbio, musculação e aeróbio. Outra possibilidade, eu posso fazer, continuar na B, tá? Aqui eu tenho uma, vou colocar outra possibilidade. Lembram? Ele tem de 1 hora a 1h20 para treinar, e ele tá com gás total, ele quer perder peso, então você precisa aproveitar isso com sabedoria, tá? Musculação e aeróbio. Então, treino A, musculação e aeróbio. Treino B, eu vou trabalhar com ele mobilidade e funcional. Por que não? Eu vi na minha avaliação que ele tem ali uma simetria de quadril, certo? E aí, em determinados tipos de exercício, eu percebi que ele precisa melhorar a mobilidade de quadril dele. Qual que é a maior queixa de alunos? Treinos monótonos, repetitivos, né? Então, cabe a você fazer esse tipo de adaptação. Não quer dizer que toda semana você vai mudar os exercícios, não.
que tem gente que acha, tem profissional que acha que mudando toda semana os exercícios, ele está gerando adaptação. Na verdade, ele nem sabe disso. Essa é a verdade. O que ele está fazendo? Ele está fazendo exercícios diferentes, aleatórios, porque aquilo ali vai motivar o aluno. Aí o aluno sai de lá cansadão. Não, o treino foi ótimo. E você acha que causou as adaptações fisiológicas que precisam ser causadas para atingir o objetivo dele? Então, estruturar um treino não é assim tão simples. Para o meu aluno aqui, tá? Agora eu vou te mostrar o outro quadro. Deixa eu puxar ele aqui. Eu já deixei adiantado, né, gente? Então, vejam bem. Eu montei aqui um treino A e um treino B. Afinal de contas, o meu aluno, ele vai fazer 4 vezes por semana, tá? E aí, pensando no objetivo dele, pensando em tudo que eu analisei dentro da avaliação dele, como eu chamei a atenção aqui para pontos específicos, né? Eu vou iniciar esse treinamento, esse treino com ele. Então, aí, eu já planejei, já montei uma periodização em que eu vou trabalhar com ele resistência muscular, eu vou trabalhar com ele força, vou trabalhar com ele hipertrofia, vou trabalhar com ele potência, vou trabalhar com ele tudo dentro da minha periodização. Mas hoje esse treino é para ele que está iniciando, tá? Então, o que eu vou fazer com ele? O meu treino A. O Lucas vai iniciar com mobilidade de quadril, tá? Mobilidade de quadril. Aeróbico, eu vou colocá-lo no elíptico. Tá? Então, por que eu vou colocá-lo no elíptico e não na esteira? Porque ele tem dor no joelho esquerdo. Qual que é a causa dessa dor? Eu ainda não sei. Então, eu vou agravar um problema que já existe. O ideal seria, se essa dor, eu vou inferir que essa dor é por sedentarismo, inatividade, né? Pode estar faltando ali? Pode. Lembrem, são apenas especulações. Por quê? Eu não fiz uma avaliação ali, eu não tenho conhecimento, na verdade, para isso. Para fazer uma avaliação de imagem, né? Eu não tenho conhecimento ali para fazer uma avaliação mais criteriosa, porque quem tem esse tipo de conhecimento seria um fisioterapeuta. Então, inicialmente, como ele não tem histórico de lesão, de nada no joelho, ele sente esse desconforto, eu vou inferir que pode ser por inatividade física. E aí, se com o programa de treinamento que eu montar para ele tiver uma boa evolução e essa dor sumir, pronto, bingo, acertei na mosca. Se essa dor persistir e eu vendo que eu estou fazendo tudo certinho, né, a parte técnica está correta, sobrecarga correta, volume, tudo direitinho, aí eu vou encaminhá-lo para uma avaliação mais criteriosa, para descobrir a causa. Às vezes, a causa dessa dor é a falta de mobilidade no quadril, porque ele não tem uma simetria, uma diferença de membro. Tá vendo como que eu consigo pensar em várias possibilidades? Então, na montagem do meu treino, ele vai fazer treino A, mobilidade quadril e elíptico 15 minutos. Aí eu vou fazer, claro, um teste com ele aeróbio, para ver a intensidade que ele vai trabalhar. Eu vou fazer com ele um teste de VO2 ou eu vou utilizar apenas a frequência cardíaca? Eu vou fazer os 3. VO2 máximo, frequência cardíaca e escala de percepção subjetiva de esforço. Os 3, tá? E eu vou calcular a intensidade em cima disso, tá bom? Crucifixo inclinado. Então, eu vou preocupar aí com grandes grupos musculares. Tá? Então, inicialmente, eu vou trabalhar com ele. Crucifixo inclinado, pensando aí, peitoral. Flexão de quadril unilateral, quadríceps. Pula frontal, dorsal. Flexão de pernas na caneleira.
unilateral. Por que unilateral? Porque ele tem diferença de um membro para o outro na circunferência, lembra? Então, eu vou trabalhar com exercício unilateral para igualar o máximo que eu conseguir aí. Porque se eu colocar ele em um aparelho articulado, ele vai desenvolver, naturalmente ele vai empurrar mais com uma perna do que a outra, porque uma é mais forte que a outra. Eu vi isso na minha avaliação, tá? Por isso que eu optei pelo unilateral. Salta esses dois em vermelho aqui, 7 aqui, né? Que no caso seria o 5. Abdominal infra no solo, flexão plantar também unilateral, pela diferença da panturrilha dele, da perna. Ele tem diferença tanto na coxa quanto na perna. Ah, Bárbara, por que você destacou esses dois aqui? Porque na primeira semana eu vou fazer com ele 2 séries apenas. Lembra, gente, ele é sedentário, tá? Eu vou fazer com ele 2 séries apenas com 6 exercícios. Eu preciso trabalhar os princípios do treinamento. Isso tem que estar muito claro, porque aí eu consigo manipular essas variáveis. Ele vai fazer, então, 2 séries, durante uma semana. E aí, na segunda semana, eu vou acrescentar mais 2 exercícios. Elevação lateral, né, para o ombro, pensando aí na articulação glenohumeral. E adução na bola. A adução na bola vai influenciar quem? O quadril, que ele tem uma simetria, mas eu estou trabalhando também com ele mobilidade. Então, na primeira semana, eu vou fazer 6 exercícios, 2 séries. Na segunda semana, eu vou incluir mais 2 exercícios, continuar com 2 séries. Tá certo? E aí, eu vou fazer esse treino com ele. Eu vou mostrar o B aqui para vocês, mas eu vou fazer essas 2 fichas, né? Esses 2 treinos aí durante cerca de 5 semanas. Na 4ª semana, eu vou acrescentar uma série. Então, ele vai fazer 8 exercícios com 3 séries, na 4ª e na 5ª semana. A partir da 6ª semana, eu mudo todo esse planejamento. Aí eu já vou trocar todo o treino dele, porque eu vou para a segunda fase da minha periodização, que eu montei para ele, tá ok? E no treino B, eu vou trabalhar mobilidade de quadril, porque eu detectei isso na minha avaliação. O aeróbico dele, bike, 15 minutos. Depois, vou continuar com grandes grupos musculares. Os mesmos que eu trabalhei no A, só que com exercícios diferentes, tá? E ênfase, né, na musculatura, por causa da inclinação, diferente. Mas eu continuo trabalhando grandes grupos musculares. Por quê? Ele era sedentário, gente. Então, eu preciso levar isso em consideração. Supino convergente, peitoral. Leg press, 180 unilateral. Por que unilateral? A diferença de um membro para o outro, tá? Quadríceps, né? Remada cavalinho, para dorsal. Cadeira flexora unilateral. Porque os exercícios, tanto para região anterior da coxa, quadríceps e isquiotibiais, eu estou preocupando em colocar como unilateral. Gente, tá aqui atrás, né? Deu uma diferença de 3 centímetros. É muita coisa. Eu preciso trabalhar para equiparar isso aí, tá? Abdominal prancha no solo. Abdominal prancha no solo. E panturrilha na máquina também unilateral. Na segunda semana, mesma coisa. 2 séries. Primeira semana, 6 exercícios. Na segunda semana, mantém as 2 séries e inclui desenvolvimento com halter e cadeira abdutora.
Aqui, ó, no A eu coloquei adução, para trabalhar os adutores, e na ficha B eu coloquei cadeira abdutora para trabalhar principalmente aí glúteo médio. Quadril, ele não tem essa assimetria de quadril, então eu preciso trabalhar essa musculatura, e eu começo trabalhando os grandes grupos musculares. E com isso, eu vou dosar aí volume, intensidade. A progressão é muito importante. Quando eu digo aqui para você que eu vou fazer com ele a primeira semana com 6 exercícios, 2 séries. A segunda semana, 8 exercícios, 2 séries. Terceira, quarta e quinta semana, eu vou fazer 3 séries. Ou eu posso fazer, pela minha interpretação com o aluno, com a evolução dele, eu posso fazer as 3 primeiras semanas, eu faço 2 séries. A quarta e a quinta semana, eu aumento o volume aí para 3 séries. Então, aqui eu tenho um exemplo dentro da minha avaliação. Então, é isso que você precisa fazer quando você vai elaborar o programa de treino do seu aluno. Isso é prescrição de exercícios em cima de resultados. Quais foram os resultados que você encontrou na avaliação dele? Você interpreta aqueles dados. Ao interpretar aqueles dados, eu monto. E aí, na 6ª semana, que eu vou mudar tudo isso de acordo com... E você avalia o seu aluno todos os dias. Cada sessão de treino dele, ela deve ser avaliada. Por quê? Porque as variáveis do indivíduo vão interferir. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é: quais adaptações que eu quero causar nesse aluno para ele perder peso? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como montar um treino para um caso desse e como interpretar essa avaliação. Então, tudo começa com uma avaliação. Tá ok, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Fiquem com Deus.